Uma boa noite a todos e a todas. Nós vamos dar início, então, à audiência pública que trata a finalidade de discutir com a sociedade civil o projeto de lei número 5.031. Na verdade, ele deu entrada na casa aqui no ano passado, 2018, que dispõe sobre os padrões urbanísticos e ambientais para a instalação de infraestrutura de suporte para a recepção de rádio, televisão, telefonia, telecomunicação em geral e outros sistemas transmissores ou receptores de radiação eletromagnética não ionizante no município de Imbituba e da outras providências. Esta audiência pública é uma iniciativa da Comissão Permanente e de Obras e Urbanismo da Câmara Municipal de Vereadores, da qual eu sou o atual presidente, vereador Elísio Sgrode. A vereadora Michela da Silva Freitas, que está aqui à minha direita, ela é a vice-presidente, e o vereador Renato Carlos de Figueiredo é membro da comissão, que deverá chegar em seguida. Está aqui conosco o presidente do Poder Legislativo e da Câmara Municipal de Imbituba, à minha esquerda, vereador Roberto Luiz Rodrigues, e convidaria também para fazer parte da mesa o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, engenheiro Anderson Cristiano Maximiliano. É parte da mesa aqui junto com a gente. Nós convidamos também para chegar aqui à frente e tomar assento aqui à nossa direita o engenheiro Eduardo dos Passos Nunes, da CEDURB, ficar aqui à frente com a gente. Convidamos também representantes das empresas que já interagiram com o Poder Executivo e que têm interesse também na matéria. Nós temos, então, convidamos o representante da empresa TIM, o Kleber Rodrigo Afânio, ele que é das relações institucionais da empresa. Tem entrada lá e pode sentar aqui. Convidamos também o representante da empresa QMC Telecom, o senhor Eric Fabrício da Silva, também para tomar assento aqui. E o representante da empresa Zopone Engenharia e Comercial Limitada, o senhor Eider Nunes. Da mesma forma, vai ficar aqui próximo da gente. Fica mais fácil depois para interagir e projetar e ler a tela, enfim. Nós perguntamos se tem mais algum representante de alguma empresa, da empresa Sul Internet, está? A Graziane Martins da Silva e Amanda Pascoal. Da mesma forma. Mais algum? Tem mais alguma empresa? Agora acho que eu devo. Acho que é. Tem representantes de mais alguma empresa que atua no sistema de telefonia? Está se representando a SNET? Pode chegar. Tomar assento aqui, ó. Entra lá no... O senhor Carvalho. Rodrigo Carvalho. Bom, depois, no decorrer da audiência, né, a gente agradece a participação aí dos munícipes, do Observatório Social, e no decorrer da audiência, chegando mais alguns representantes, a gente vai comunicando e interagindo. Solicitamos a secretária desta audiência pública, a vereadora Michela da Silva Freitas, que realize a exposição temática e os procedimentos desta audiência pública. Boa noite a todos. O objetivo da presente audiência pública é promover ampla discussão junto à sociedade civil
sobre o projeto de lei número 5.031/2018, que dispõe sobre os padrões urbanísticos e ambientais para a instalação de infraestrutura de suporte para recepção de rádio, televisão, telefonia, telecomunicação em geral e outros sistemas transmissores ou receptores de radiação eletromagnética não ionizante no município de Imbituba e da outras providências. Solicito a atenção dos presentes para o seguinte informe. A audiência pública é aberta a todos os interessados que deverão assinar a lista de presença e poderão participar na qualidade de colaboradora, apresentando sugestões por escrito ou de expositor/expositora, apresentando sugestões oralmente. Alerto ainda sobre a sistemática desta audiência pública. Primeiramente, será realizada a leitura do projeto de lei número 5.031/2018 e, na sequência, será concedida a palavra ao Poder Executivo Municipal, que, através dos seus técnicos, farão uma explanação sobre o projeto, suas finalidades e seus impactos. Logo após, será dado aos vereadores a oportunidade de se manifestarem sobre o projeto. Em seguida, serão apresentadas as sugestões ou questionamentos elaborados pelos colaboradores, ou seja, por qualquer cidadão ou entidade, através dos formulários que estão disponíveis no hall de entrada do plenário, os quais serão dirigidos à mesa pelos funcionários da Câmara. Após, será concedida a palavra aos expositores, que deverão se pronunciar nos microfones a fim de fazerem seus questionamentos ou exporem verbalmente as suas sugestões, pelo tempo máximo de 3 minutos. A ordem em que serão chamados os expositores e colaboradores seguirá a ordem de inscrição dos mesmos. Informamos que poderão manifestar-se somente as pessoas inscritas e que esta audiência pública tem o limite de 3 horas de duração. Serão aceitas inscrições que forem realizadas até 5 minutos após o encerramento da apresentação do projeto de lei pelo Executivo Municipal. Finalizando, essa audiência será concedida a palavra representantes do Executivo e aos vereadores para que expressem suas considerações finais. Obrigado. Nós solicitamos novamente à secretária desta audiência pública que faça, então, neste momento, né, a leitura do projeto de lei número 5.031. Está sendo projetado também aqui no telão, à medida que vai ser feita a leitura. Projeto de lei número 5.031/2018 dispõe sobre os padrões urbanísticos e ambientais para a instalação de infraestrutura de suporte para recepção de rádio, televisão, telefonia, telecomunicação em geral e outros sistemas transmissores ou receptores de radiação eletromagnética não ionizante no município de Imbituba e da outras providências. O prefeito de Imbituba faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Imbituba aprova e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei regula especificamente o licenciamento no âmbito municipal das estações transmissoras de radiocomunicação e suas infraestruturas de suporte para a instalação de equipamentos a fins autorizados e homologados, respectivamente, pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, observadas as normas ambientais e as normas urbanísticas aplicáveis de acordo com o interesse local, sem prejuízo do dispositivo na legislação federal correlata. Artigo 1º. Inciso 1º. O licenciamento no âmbito municipal das estações transmissoras de radiocomunicação e equipamentos a fins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, rege-se exclusivamente pelas regras estabelecidas nessa lei. Parágrafo 2º. Para os efeitos dessa lei, são considerados os conceitos de Lei Federal número 13.116/2015 e atualização tecnológica, entendendo-se por: inciso 1º, capacidade excedente, infraestrutura de suportes instalada e não utilizada, total ou parcialmente disponível para compartilhamento. Inciso 2º, compartilhamento e infraestrutura. Cessão, a título oneroso ou não, de capacidade excedente da infraestrutura de suporte
para a prestação de serviços de telecomunicações por prestadoras de outros grupos econômicos. Inciso 3º, detentora, pessoa física ou jurídica que detém, administra ou controla, direta ou indiretamente, uma infraestrutura de suporte. Inciso 4º, direito de passagem, prerrogativa de acessar, utilizar, atravessar, cruzar, transpor e percorrer imóvel de propriedade alheia, com o objetivo de construir, instalar, alterar ou reparar infraestrutura de suporte, bem como cabos, sistemas, equipamentos ou quaisquer outros recursos ou elementos de redes de telecomunicações. Inciso 5º, estação transmissora de radiocomunicação, conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de comunicação, incluindo seus acessórios e periféricos que emitem radiofrequências, possibilitando a prestação dos serviços de telecomunicações. Inciso 6º, infraestrutura de suporte, meios físicos fixos utilizados para dar suporte às redes de telecomunicações, entre os quais postes, torres, mastros, armários, estruturas de superfície e estruturas suspensas. Inciso 7º, limiar de acionamento, percentual de uso da capacidade da estação transmissora de radiocomunicação que determina a necessidade de expansão da capacidade da estação ou do sistema da prestadora. Inciso 8º, prestadora, pessoa jurídica que detém concessão, permissão ou autorização para a exploração de serviços de telecomunicações. Inciso 9º, radiocomunicação, telecomunicação que utiliza frequências radioelétricas não confinadas a fios, cabos ou outros meios físicos. Inciso 10º, rede de telecomunicações, conjunto operacional contínuo de circuitos e equipamentos, incluindo funções de transmissão, comutação, multiplexação ou quaisquer outras indispensáveis à operação de serviço de telecomunicações. Inciso 11º, mini-ERB, compacta, destinada a uma pequena área de cobertura e instalada em ambientes externos. Inciso 12º, Small Cells, FEM-to-Cell, equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita, acessórios às redes do SMP, do SME e do SCM, autoconfigurável e gerenciado pela prestadora, e que opera como estação fixa para a radiocomunicação com as estações dos usuários. Inciso 13º, poste sustentável, poste metálico capaz de suportar todos os equipamentos necessários para a instalação de uma estação transmissora de radiocomunicação no interior, abaixo de sua própria estrutura, bem como o uso de elementos da paisagem urbana, tais como, mas não se limitando a postes de iluminação ou árvores, de forma a reduzir eventuais impactos visuais na paisagem. Inciso 14º, instalação interna, indoor, instalação em locais confinados, tais como no interior de edificações, shoppings, aeroportos e outros. Artigo 2º, considera-se equipamentos permanentes as torres, postes, antenas e containers, assim como as demais instalações que compõem a estação transmissora de radiocomunicação. Artigo 3º, estão compreendidas nas disposições desta lei as antenas transmissoras de radiação eletromagnética que operam na faixa da frequência 9 kHz e 300 GHz. Parágrafo único. Executam-se do estabelecido no caput deste artigo os sistemas transmissores ou receptores associados a: inciso 1º, radares militares e civis com propósito de defesa ou controle de tráfego aéreo. Inciso 2º, radiocomunicadores de uso exclusivo das polícias civil, militar, da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, controle de tráfego terrestre e aéreo e de ambulâncias. Inciso 3º, radiocomunicadores instalados em veículos terrestres, aquáticos ou aéreos. Inciso 4º, estações de enlaces ou transmissões ponto a ponto
APROACH Link, conforme definidas pela Resolução número 259/2001 da Anatel. Inciso 5º. Serviço de rádio amador, faixa, cidadão e similares. Inciso 6º. Small cells, femtocell. Inciso 7º. Microcélulas. Inciso 8º. Mini-herb. Inciso 9º. Poste sustentável. Inciso 10º. Instalação interna, indoor. Artigo 4º. O limite máximo de emissão de radiação eletromagnética, considerada a soma das emissões de radiação de todos os sistemas transmissores em funcionamento, em qualquer localidade do município, será aquele disciplinado na Lei Federal número 11.934/2009, que dispõe sobre limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Altera a Lei número 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dá outras providências, ou outra norma federal que vier a substituí-la. Artigo 5º. Os sistemas transmissores ou receptores poderão ser instalados em qualquer área do município, desde que atendidos os regramentos e limitações dispostos em lei. Parágrafo único. A implantação de sistemas transmissores ou receptores deverá ser feita prioritariamente em topo de edifícios, construções ou estruturas mais altas existentes na localidade, procurando integrá-la à paisagem existente. Capítulo 2º. Dos procedimentos de instalação. Artigo 6º. Para a instalação de infraestrutura de suporte para qualquer sistema transmissores ou receptores, independente do material construtivo utilizado, será necessária a obtenção da licença para instalação urbanístico-ambiental a ser expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, após ouvida a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nos termos da lei específica, atendidos os parâmetros definidos nessa lei. Inciso 1º. O requerimento será apreciado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e abrangerá a análise dos requisitos urbanísticos e ambientais a serem atendidos na fase de construção e instalação, e deverá ser instruído com a documentação disciplinada em decreto. Inciso 2º. A obtenção da licença para instalação urbanístico-ambiental não dará direito à operadora de colocar o sistema transmissor em funcionamento, o que dependerá da obtenção da licença de funcionamento da estação expedida pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Inciso 3º. No caso de compartilhamento de infraestrutura de suporte, a prestadora que solicitar o compartilhamento será dispensada do licenciamento municipal, desde que a infraestrutura de suporte esteja regularmente licenciada. Inciso 4º. Para obtenção da licença para instalação urbanístico-ambiental, refere-se às antenas instaladas após 5 de maio de 2009. Nas situações em que o afastamento entre as torres de estação transmissora de radiocomunicação for menor do que 500 metros. Os interessados deverão apresentar laudo técnico motivando a impossibilidade de compartilhamento a ser elaborado por profissional devidamente qualificado, acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica, arte-CREA, demonstrando a necessidade da cobertura de serviço naquela localidade. Inciso 5º. A licença para instalação urbanístico-ambiental terá prazo de 180 dias, podendo ser renovada por igual período, caso necessário. Inciso 6º. Após a instalação da infraestrutura de suporte, deverá ser requerida à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano a expedido do termo de conclusão de obra, devendo ser instruído com a documentação disciplinada em decreto. Artigo 7º. Para a instalação de infraestrutura de suporte em unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, deverá ser requerido previamente aprovado pelo órgão gestor responsável por sua administração. Parágrafo 1º. Em casos em que as unidades de conservação proíbam a implantação da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, poderá o interessado apresentar, através de laudo técnico, acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica, arte-CREA, a necessidade de cobertura de serviços
naquela localidade que será submetida ao gestor. Parágrafo 2º. No laudo técnico previsto no parágrafo 1º, deverá constar a inexistência de alternativa técnica locacional para a instalação da infraestrutura de suporte ou a comprovação de elevado prejuízo à prestação de serviços de telecomunicações de interesse coletivo. Artigo 8º. A instalação da infraestrutura de suporte para os sistemas transmissores ou receptores deverá obedecer os seguintes parâmetros urbanísticos. Inciso 1º. Em relação à instalação de torres, 5 metros do alinhamento frontal e 3 metros das divisas laterais e de fundos, sempre contados a partir das extremidades da base. Inciso 2º. Em relação à instalação de postes, 3 metros do alinhamento frontal das divisas laterais e de fundos, sempre contados a partir da circunferência em relação à divisa do imóvel ocupado. Inciso 3º. A projeção vertical sobre o terreno de qualquer elemento da estação transmissora de radiocomunicações em relação às divisas laterais e de fundo não poderá ser inferior a 3 metros, respeitando o respectivo afastamento ao alinhamento frontal. Inciso 4º. Para a elaboração do projeto de implantação da estação, deverá ser observadas as restrições construtivas do lote, decorrente da existência de árvores, parques, faixas não edificáveis de drenagem, faixa de preservação permanente, entre outros, as quais serão submetidas à análise e avaliação dos órgãos competentes. Inciso 5º. No caso de equipamentos instalados no topo de edificações existentes, a altura referida neste artigo deve ser tomada como a soma da altura do equipamento com a altura da edificação, em relação ao nível do passeio por onde tem acesso até o nível da laje onde será fixado o referido equipamento. Artigo 9º. O início da construção sem que haja a respectiva licença para instalação urbanístico-ambiental ou em desacordo com o projeto aprovado, ensejará o imediato embargo da obra e a adoção das penalidades e procedimentos previstos no capítulo 7º desta lei. Capítulo 3º. Das restrições à instalação. Artigo 10º. A instalação das infraestruturas de suporte dos sistemas transmissores ou receptores deverá observar os gabaritos e restrições estabelecidos pelos planos de proteção de aeródromos definidos pela União, de descargas atmosféricas, segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, os dispositivos legais de proteção do patrimônio ambiental, de proteção para os imóveis tombados e suas áreas envoltórias, bem como as demais limitações administrativas pertinentes. Artigo 11º. Todos os equipamentos que compõem os sistemas transmissores ou receptores deverão receber tratamento acústico quando necessário, se comprovadamente extrapolarem os limites legais, para que o ruído não ultrapasse os limites estabelecidos na legislação, dispondo também de tratamento antivibratório, se necessário, de modo a não acarretar incômodo à vizinhança. Artigo 12º. As áreas das estações transmissoras de radiocomunicação, estruturas verticais, antenas e demais equipamentos deverão ser delimitados com proteção que impeça o acesso de pessoas não autorizadas, mantendo suas áreas devidamente isoladas e aterradas, através de alambrados ou muros ou grades ou similares, garantindo que os locais sejam sinalizados com placas de advertência. Parágrafo único. As placas de advertência deverão estar em local de fácil visibilidade, seguir padrão estabelecido pelo Poder Público Municipal, sendo constituída de material resistente às intempéries, ter dimensões mínimas de 1 metro por 60 centímetros e conter as seguintes informações: logradouro, nome do empreendedor, telefone para contato, número da licença municipal e órgão emissor e número da licença de funcionamento concedida pela Anatel com a respectiva validade. Artigo 13º. Em caso de desligamento definitivo da estação transmissora de radiocomunicação, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
deverá ser previamente comunicada, sendo obrigatória a retirada do equipamento e respectiva infraestrutura de sustentação em prazo de até 180 dias. Artigo 14º. Em caso de descarte dos equipamentos e respectivas estruturas de sustentação, deverão ser observadas as diretrizes da legislação pertinente à matéria. Artigo 15º. Não será autorizada a instalação de infraestrutura de suporte de torres para reprodução de sinal e equipamentos afins em: inciso 1º, locais em distância inferior ou igual a 30 metros de imóveis tombados ou em processo de tombamento pelos órgãos competentes. Segundo, áreas em que localizados hospitais, clínicas de internação, escolas, creches e asilos, ou a menos de 50 metros destes. Parágrafo único. Poderá ser permitida a instalação e ou permanência das formas de infraestrutura de suporte listadas nos incisos 11º e 14º do parágrafo 2º do artigo 1º da presente lei, naquelas áreas definidas no inciso 1º, após manifestação técnica do órgão municipal competente a ser apresentado quando da solicitação da licença para instalação urbanístico-ambiental. Capítulo 4º. Dos sistemas irradiantes móveis. Artigo 16º. A instalação de sistema irradiante transportável ou móvel somente será permitida em caráter temporário pelo prazo de 90 dias, renovável por mais 90 dias, para atender a eventos específicos, exclusivamente em locais onde se constate ausência ou insuficiência de sinal ou necessidade de aumento de capacidade de tráfego. Parágrafo 1º. O sistema irradiante móvel deverá ser isolado de forma a evitar o acesso das pessoas não autorizadas, devendo, quando implantado em vias públicas, respeitar as normas de trânsito e ter autorização do órgão municipal de trânsito. Parágrafo 2º. A instalação dependerá de comunicação à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Terceiro, o funcionamento do sistema irradiante móvel sem a comunicação especificada no parágrafo 2º deste artigo implicará a aplicação de multa de 2.000 FM e na aplicação das demais sanções previstas nessa lei. Quarto, o prazo estabelecido no capítulo poderá ser estendido para atender a situações excepcionais. Capítulo 5º, do compartilhamento. Artigo 17º. É obrigatório o compartilhamento da capacidade excedente das infraestruturas de suporte de ERB pelas prestadoras de serviço de telecomunicações, não sendo admitido afastamento horizontal entre elas menor do que 500 metros, para aquelas instaladas após 5 de maio de 2009, observados os limites máximos de densidade de potência e distâncias estabelecidas pela Anatel. Parágrafo 1º. A obrigação a que se refere o caput será observada de forma a não prejudicar o patrimônio urbanístico, histórico, cultural, turístico e paisagístico. Segundo, o dispositivo no caput deste artigo não se aplica à utilização de antenas fixas sobre estruturas prediais. Terceiro, quando houver justificativa técnica para o não compartilhamento, deverá ser apresentado ao órgão municipal, através de laudo técnico, a ser elaborado por profissional devidamente qualificado, acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica, arte-CREA, e da licença para funcionamento da Anatel, demonstrando a necessidade do serviço para aquela localidade. Quarto, o compartilhamento de que trata o caput desse artigo, no caso de equipamentos de telecomunicações, deve observar a legislação específica e as normas das agências reguladoras envolvidas. Quinto, por ocasião do protocolo do pedido, deverão ser identificadas todas as empresas que participem do compartilhamento, expedindo-se documentos individuais para cada uma delas. Sexto, o compartilhamento de infraestrutura de suporte deve ser planejado e executado com vistas a permitir seu uso pelo maior número possível de prestadoras. Sétimo, na hipótese de compartilhamento, a autorização para a instalação dos equipamentos da empresa compartilhante independerá da licença para instalação urbanístico-ambiental referida no capítulo 2º dessa lei e será realizado por meio de procedimento simplificado. Oitavo, o procedimento simplificado a que se refere o inciso
Sétimo, será instaurado por requerimento formulado pela empresa compartilhante, instruído com documentação disciplinada em decreto. Artigo 18º. As detentoras devem tomar disponíveis de forma transparente e não discriminatória às possíveis solicitantes documentos que descrevam as condições de compartilhamento. Capítulo 6º. Da instalação em áreas públicas. Artigo 19º. Nas áreas e nos bens públicos municipais, a permissão para a instalação de estação transmissora de radiocomunicação, antenas e equipamentos similares voltados para telecomunicações, inclusive em imobiliário urbano, dependerá de formalização de termo de autorização ou permissão de uso de bem público a título oneroso expedido pelo município de Imbituba, no qual deverá constar, além das cláusulas convencionais, as seguintes obrigações do autorizatário ou permissionário. Primeiro, não utilizar a área cedida para finalidades diversas da aprovada. Segundo, não ceder a área a terceiros, exceto na hipótese de compartilhamento. Terceiro, responsabilizar-se, inclusive, perante terceiros, por quaisquer prejuízos decorrentes do uso da área, serviços e obras a executar. Parágrafo 1º. Quando se tratar de áreas e bens imóveis pertencentes ao Estado ou União, deverá ser anexado ao processo documento emitido por tais entidades que autorize a instalação de estação transmissora de radiocomunicação. Segundo, serão isentos de contraprestação pecuniária pela utilização de bem público aqueles empreendedores que aderirem a programas públicos de prestação de serviços gratuitos de telecomunicações e dados, desde que o projeto seja previamente aprovado pelo órgão municipal de ciência e tecnologia. Capítulo 7º. Das penalidades. Artigo 20º. Constitui infrações a presente lei. Primeiro, implantar a infraestrutura de suporte sem a licença para instalação urbanístico-ambiental ou em desacordo com a licença. Segundo, instalar e operar a estação transmissora de radiocomunicação sem a placa de identificação. Terceiro, deixar de cumprir intimação para a remoção dos equipamentos dos sistemas de transmissão ou recepção instalados irregularmente. Quarto, desrespeito a embargo de obra. Quinto, exceder os limites de densidade de potência previstos no artigo 3º. Sexto, falta de balizamento noturno. Sétimo, excesso de ruído. Artigo 21º. As infrações tipificadas nos incisos do artigo 20º aplicam-se as seguintes penalidades: multas simples. Segundo, multa diária. Terceiro, cassação da licença. Quarto, interdição da estação transmissora de radiocomunicação. Quinto, remoção dos equipamentos. Artigo 22º. Constatadas as infrações descritas nos incisos 2º e 4º do artigo 20º desta lei, a operadora do sistema ou a proprietária da infraestrutura será notificada para comparecer à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano no prazo de 10 dias úteis, sob pena de ser multada em 1.500 UFMs. Após decorrido esse prazo, sem que tenha adotado as providências necessárias no sentido de sanar a irregularidade. Artigo 23º. Constatada qualquer das infrações descritas nos incisos 1º, 3º, 4º ou 5º do artigo 20º desta lei, o proprietário da infraestrutura de suporte ou responsável pela estação transmissora de radiocomunicação serão multados no valor de 3.000 UFMs e intimados a comparecer à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano no prazo de 10 dias úteis. Artigo 24º. O infrator poderá oferecer recurso dos atos administrativos executados pelo Poder Público Municipal no prazo de 10 dias úteis, contados da ciência do ato, ficando suspenso até seu julgamento o prazo para o recolhimento da multa. Inciso 1º. Parágrafo 1º. Considera-se intimado ciente quanto aos autos de intimação e de infração para imposição de penalidades pela aposição de sua assinatura ou de representantes legal ou prepostos
devendo, em caso de recusa ou ausência, ser consignada essa circunstância na presença de 2 testemunhas. Segundo, o recurso será apreciado e julgado pelo secretário municipal de desenvolvimento urbano. Terceiro, sendo deferido o recurso, a decisão deverá ser homologada no prazo de 15 dias contados da data do deferimento. Artigo 25º. Da decisão do recurso previsto no artigo 24 desta lei, caberá pedido de revisão no prazo de 10 dias úteis ao secretário municipal de desenvolvimento urbano, que terá feito efeito suspensivo. Parágrafo único. A decisão da autoridade municipal em processo administrativo não impede nem exclui a possibilidade de remessa do aludido processo à Procuradoria-Geral do município para análise e apreciação. Artigo 26º. Na impossibilidade de identificação do proprietário ou do responsável pelo sistema, a cientificação será realizada por edital, publicado uma única vez no Diário Oficial do município, considerando-se efetivada a notificação 5 dias após a publicação. Artigo 27º. As multas impostas e não recolhidas no prazo de 30 dias, contados da sua imposição ou da decisão condenatória definitiva, serão inscritas na dívida ativa do município como cobrança judicial, para cobrança judicial. Parágrafo único. Nenhum auto de infração será arquivado, nem a penalidade cancelada, sem despacho fundamentado da autoridade competente. Artigo 28º. Os valores das multas são os estabelecidos na presente lei e serão aplicados em dobro no caso de reincidência. Parágrafo único. Para efeitos da presente lei, fica caracterizada a reincidência quando o infrator, após decisão definitiva na esfera administrativa do processo que lhe houver imposto penalidade, cometer nova infração do mesmo tipo para o mesmo sistema transmissor ou receptor. Artigo 30º. Fica estipulado a taxa de expedição de licença para instalação urbanístico-ambiental para a implantação e funcionamento de estação transmissora de radiocomunicação e respectiva estrutura de suporte no valor de 1.500 UFM. Artigo 31º. As infraestruturas de suporte para a instalação dos sistemas transmissores ou receptores instalados antes da edição dessa lei ou em desconformidade com as disposições dessa lei deverão requerer o devido licenciamento e adequar-se em 12 meses, contados a partir da publicação da presente lei e decreto municipal que estipule a documentação necessária à instrução dos processos, sendo necessário o atendimento ao disposto no artigo 10º da Lei Federal nº 11.934/2009, quando instaladas antes de sua edição, devendo, para tanto, ser apresentada a licença da Anatel para a prova da antecedência. Parágrafo 1º. Durante o prazo disposto acima, não poderão ser aplicadas sanções administrativas a infraestruturas de suporte mencionadas no caput, motivadas pela falta de cumprimento da presente lei. Segundo, excepcionalmente, a critério da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, SEDURB, poderá ser acatada a regularização de que trata o caput desse artigo, mesmo que as condições de ocupação estejam em desacordo com esta lei, devendo ser justificada junto à SEDURB a necessidade da referida estação para o atendimento da área de cobertura do serviço compatível com a qualidade exigida, mediante laudo emitido por profissional habilitado, acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica arte. Terceiro, não se aplica às infraestruturas de suporte instaladas antes da publicação da presente lei, ou disposto no artigo 8º, uma vez comprovado ser tecnicamente inviável o atendimento dos índices estabelecidos, devendo, contudo, ser apresentado plano de manutenção e respectivo seguro contra acidentes. Artigo 32º. O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto dessa lei no que couber. Artigo 33º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se a Lei número 2.479, de 29 de setembro de 2003. Em Bituba, 18 de junho de 2018. Prefeito Rosenvaldo da Silva Júnior.
Nós agradecemos a leitura feita pela vereadora Michela, secretária desta audiência pública. Neste momento, nós vamos passar a palavra, então, para o secretário, o engenheiro Anderson Cristiano Maximiano, que é da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e juntamente com o Eduardo dos Passos Nunes, que vocês possam fazer as devidas considerações por parte do Poder Executivo. Depois, na sequência, nós vamos fazer a leitura de 2 emendas. Esse projeto ele já tramitou nas comissões, na Comissão de Legislação, e então depois nós vamos fazer a leitura das 2 emendas após a explanação do Poder Executivo. Com a palavra, então, o secretário Anderson. Boa noite a todos. Prazer estar aqui para participar desse momento com vocês. A gente vê a importância cada vez mais da tecnologia presente nas nossas vidas, né? E hoje a gente é refém de tudo isso, né? De questão de celular e televisão, enfim. E a gente tinha uma lei muito restritiva aqui no município, e com essa demanda, quando algumas empresas bateram na nossa porta, né? Sugerindo algumas alterações e até nos suplicando que isso fosse mudado, tá? Para cada vez mais a gente, elas nos ressaltavam para levar cada vez mais um serviço de mais qualidade para seus clientes. E com essa demanda a gente conversou com o secretário Eduardo dos Passos Nunes, que tem um conhecimento grande nessa área, e ele prontamente, vamos dizer assim, pegou esse processo tão importante para a cidade, para dar continuidade e fazer essa modificação da lei. Então, vou passar a palavra para ele fazer as devidas colocações necessárias. Boa noite a todos os presentes, boa noite principalmente aos membros da mesa, às empresas aqui que se fazem presente e aos munícipes aqui. Como o secretário Anderson já adiantou, o que motivou o governo a fazer um novo projeto de lei e remeter à Câmara Municipal para discussão foi que nós já tínhamos uma legislação no município que regulamentava a matéria, que é datada de 2003. Então, é uma legislação, considerando o avançar da tecnologia, é uma legislação que já era antiga. Se a gente for ver aqui como foi citado durante a lei, algumas leis ali foram regulamentadas a nível nacional, foram todas elas posterior a essa lei de 2003. Então, nós temos 2 leis importantes, uma que foi feita em 2009 e outra recentemente, há 4 anos atrás, que seria em 2015, que regulamentaram a matéria. Então, analisando essas legislações, elas dizem que o município tem a prerrogativa de legislar sobre aquilo que é de importância local, como é o caso do uso e ocupação do solo e as questões ambientais. Porém, nessas leis, elas dizem que o município não pode colocar alguns critérios e empecilhos que tornem inviável a implantação desses serviços. Então, a gente analisando a lei de 2003 e vendo os processos que foram solicitados durante os últimos anos na secretaria, seja na gestão anterior, no qual eu tive a oportunidade de ser secretário, ou agora recentemente nesse governo, a gente viu que essa legislação, em todos os processos, ela tinha restrições que impediram a implantação dessas infraestruturas. E é de conhecimento de todos os munícipes que em Imbituba os serviços prestados de telecomunicações não estão aquém do que o município precisa, né? Comparado assim aos municípios vizinhos, a gente vê que tem muito, em relação aos municípios vizinhos, a gente tem implantado infraestruturas de antenas bem inferiores a esses municípios. É possível, hoje nós temos um site que diz quantos tem em cada município e a gente conseguiu constatar isso. Então, a gente procurou estudar mais sobre o tema e mandar para a Câmara um projeto de lei que permita que seja instalada essa infraestrutura, porém tendo um certo cuidado para não ter impactos para os moradores próximos e principalmente para áreas que tenham área de preservação ou patrimônio histórico. Então dá para ver que na lei os locais mais restritos são esses, são aonde possivelmente é uma unidade de conservação que tem uma gestão própria. No caso em Imbituba nós temos a APA da Baleia Franca, que no qual tem uma gestão própria, que hoje o plano de manejo foi aprovado recentemente. Então, no caso, e estando nessas áreas, nós teríamos que
solicitar ao gestor dessas áreas que se manifeste sobre os processos e também sobre as áreas que são de patrimônio histórico, que existe um tombamento. Essa também deverá o órgão municipal de cultura se manifestar. Até as duas emendas, eu acredito que foram mais para complementar aquilo que o projeto já previa que eles têm que se manifestar, né? Então, posteriormente, o presidente dessa sessão vai ler sobre essas emendas. Então, eu acho que a gente atendeu um objetivo, até depois vou gostar de a gente ter aqui a opinião das empresas que trabalham no ramo. Algumas já tiveram oportunidades no passado, quando a gente iniciou o projeto de lei, poder observar, outras recentemente tiveram contato com a gente também, demonstramos que tinha esse projeto aqui em discussão na Câmara. Então, também é importante a manifestação dessas empresas, para que, se algo aqui ainda torne muito empecilho, para que a gente possa discutir. E também os munícipes se entenderem que está pouco restritivo, se tem alguma coisa que nós temos que tomar maior cuidado, a gente também está aqui para ouvir e repensar algum artigo da lei. A gente teve um cuidado muito grande também em botar um dispositivo aqui, que é a questão dos ruídos, porque os moradores, geralmente, para esse tipo de infraestrutura, o que mais preocupa é a questão do ruído. Sobre a questão de radiação, em 2003 não tinha assim, uma lei que falasse sobre isso. Hoje tem uma lei federal que foi feita através de um estudo que fala mais precisamente quanto a isso. Por isso que a gente remete que deverá ser obedecida essa lei federal. Então seria isso, presidente. Certo. Bom, neste momento, então, nós vamos fazer a leitura para que todos tenham conhecimento, né, do que a Comissão de Legislação, no final do ano passado, era a Comissão de Legislação anterior, ela foi reformulada, mas é o que está aqui registrado no projeto de lei. Pediria, então, que a vereadora Michela, secretária desta audiência pública, fizesse a leitura das duas emendas. Emenda número 1, modificativa. A proposição do projeto de lei número 5.031/2018. A Comissão de Constituição e Justiça vem na forma regimental apresentar a Vossa Senhora Excelência para a deliberação do soberano plenário a emenda acima identificada para alteração do seguinte dispositivo da proposição, também em supranominada. Altera o caput do artigo 6º, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 6º. Para a instalação de infraestrutura de suporte para quaisquer sistemas transmissores ou receptores, independente do material construtivo utilizado, será necessária a obtenção da licença para instalação urbanístico-ambiental a ser expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, após ouvida a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e o órgão municipal gestor da cultura, nos termos de lei específica, atendidos os parâmetros definidos nessa lei. Justificativa. O objetivo da emenda é adequar o projeto de lei às sugestões apresentadas pelo Concidade, e o qual entende que é competência do órgão gestor da cultura municipal dar parecer quanto a intervenções urbanísticas no entorno, adjacências próximas dos bens patrimoniais tombados, registrado e inventariais no município, conforme prevê os artigos 13 e 17 da Lei Municipal 3371/2008, e também respaldado pela Lei 14.675 de 2009 de Santa Catarina. Desta forma, foi alterado o caput do artigo 6º, de forma que o órgão gestor da cultura também seja ouvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano quando da expedição de licença para instalação urbanístico-ambiental. Tem a segunda. A emenda seguinte. Emenda número 2, modificativa. Proposição projeto de lei número 5.031/2018. A Comissão de Constituição e Justiça vem na forma regimental apresentar para deliberação do soberano plenário a emenda acima identificada para alteração do seguinte dispositivo da proposição, também supranominada.
altera o caput do artigo 15 e seus incisos, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 15. É vedada a instalação de infraestrutura de suporte de antenas de telecomunicações, estações transmissoras de radiocomunicação, poste sustentável ou mini-herb para reprodução de sinal e equipamentos afins em: primeiro, bens móveis que constituam patrimônio natural e ou cultural de natureza material, bem como seus respectivos entornos. E, segundo, áreas em que localizados hospitais, clínicas de internação, escolas, creches e asilos, bem como numa faixa de 50 metros dos seus entornos. Parágrafo único. Poderá ser permitida a instalação e ou permanência das formas de infraestrutura de suporte listadas nos incisos 11º e 14º do parágrafo 2º do artigo 1º da presente lei, naquelas áreas definidas no inciso 1º, após manifestação técnica do órgão municipal competente a ser apresentada quando da solicitação da licença para instalação urbanístico-ambiental. Justificativa. O objetivo da emenda é adequar o projeto de lei às sugestões apresentadas pelo Concidade. Dessa forma, foi alterado o caput do artigo 15, de forma a vedar a instalação de infraestrutura de antenas e bem móveis que constituam patrimônio de natureza natural e ou cultural de natureza material. Bom, nós vamos passar a palavra agora para os técnicos que estão aqui, técnicos ou representantes das empresas, né? Nós vamos abrir um espaço de até 5 minutos nessa primeira rodada, que é uma rodada, vocês que já conhecem o projeto de lei, que foram convidados para participar dessa audiência, que possam interagir e emitindo a opinião de vocês ou da empresa que vocês representam. Então, nós deixamos em aberto, todos vocês que foram convidados para sentar aqui próximo da gente, pode levantar a mão, a gente passa a palavra, porque de repente alguém não quer utilizar a palavra, nós não vamos aqui fazer a chamada de todos, só daqueles que querem se manifestar. Então, passamos aí para o Kleber, que está representando então a empresa TIM. Boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite de participar dessa audiência pública. Parabenizo a Câmara e o Poder Executivo por olhar esse tema, essa alteração necessária de lei, porque eu já estive aqui algumas vezes, em outras gestões, inclusive tratando esse tema. A lei antiga, como foi bem colocado, era muito restritiva. A lei atual, eu fiquei com uma dúvida e um ponto que torna ainda muito restritiva. Essa questão que está aqui na emenda e que já estava na lei, de você manter 50 metros dos posto de saúde, hospital, escola, igreja, é extremamente restritivo. Não sei se fizeram assim, se vocês pegarem todas as escolas, clínicas, igrejas, que mais está aqui, e fizerem um raio de 50 metros em Imbituba, não sei se a Secretaria chegou a fazer isso, o que sobra? Vou falar assim, eu não fiz, assim, porque eu estava viajando, até tinha pedido para alterar essa data, não consegui, mas em outras cidades eu fiz isso, e não sobra praticamente nada. Se pegar 50 metros de tudo isso, todas as clínicas, hospitais, igrejas, escolas, não sobra muita coisa. 50 metros é um raio significativo. Eu acabei de vir de uma reunião na cidade de Penha, onde a gente fez esse exercício com 30 metros das escolas, a gente sobrou praticamente nada. Então, primeiro assim, a partir do momento que você coloca na lei, queria entender se isso foi feito, essa análise de 50 metros, todos esses pontos, alguém pegou lá um círculo, colocou 50 metros, o que sobra da cidade que seria permitido colocar um poste ou uma mini-herb ou uma torre? Essa é a minha primeira pergunta. Como eu falei, em todas as leis que eu já verifiquei, isso é extremamente restritivo. Dou um exemplo, Curitiba tirou essa restrição, já faz tempo, Porto Alegre no final do ano tirou, todas as cidades que eu tenho conversado têm tirado essa restrição. Joaçaba, assim, porque ela é restritiva. Você colocar esse círculo, você vai ver que sobra quase nada. E, para finalizar, ela é restritiva e ela não faz sentido técnico nenhum. Nenhum. Eu tive em Porto Alegre em novembro ano passado, onde existiam pessoas defendendo, não, mas tem que ter a distância. E o que foi crucial para a Câmara aprovar a lei, que tinha um representante da OMS, Organização Mundial da Saúde, que esteve lá e falou, não,
O que estão falando aqui, e o Júlio usou essa palavra, é besteira. Então, só estou replicando o que ele falou. Inclusive, no prédio da OMS, em Genebra, tem antena de celular. Ele levou várias fotos dos hospitais que tem antena de celular. Eu sou engenheiro, trabalho há 20 anos na TIM, assim que eu saí da engenharia e estou no institucional. Mas, brevemente, eu vou dizer por que esse distanciamento não faz sentido. Uma torre, ela tem 20 watts de potência na antena lá em cima. Chega uma potência extremamente baixa para o usuário. Aonde o usuário tem mais contato com potência de celular ou radiação eletromagnética não ionizante? No aparelho. Então, assim, o aparelho no teu ouvido está gerando entre 1 e 2 watts. E esse 1 e 2 watts, ele é um controle de potência que o aparelho tem. Para economizar a bateria, o que ele faz? Se o meu sinal está bom, eu mantenho em 1 watt. Eu tenho uma potência baixa porque o sinal está bom. Se o sinal está ruim, minha antena está longe, eu aumento a potência do aparelho, porque ele tem que voltar com o sinal para a torre, né? Celular, você chega com o sinal aqui e volta com o sinal para lá. Se não fosse assim, a gente poderia ter uma torre só, como é a rádio AM. A rádio AM e FM é exatamente a mesma radiação eletromagnética que a nossa. Por que eles só têm uma torre alta? Porque eles põem uma potência altíssima e eles não precisam do retorno. Basta o sinal do AM chegar no rádio. Chegou, ligou, escutou. Ele não precisa ter o retorno. E na celular eu preciso ter o retorno com 1, 2 watts. Por isso que as coberturas das antenas celulares são menores. Porque não adianta eu jogar um sinal da torre muito longe se o meu celular não consegue voltar com o sinal para a torre. E ele tem 1, 2 watts. Então, qual que é a lógica? Se eu estou com uma antena distante do meu usuário, né, e é por isso que a distância não faz sentido. Se eu estou com uma antena distante, o meu aparelho vai ter que aumentar a potência dele. Então eu estou colocando mais potência no ouvido do usuário. Isso é tecnicamente já reconhecido no mundo inteiro. Então, assim, não faz sentido ter distanciamento da torre, porque se a potência que o usuário está recebendo em maior intensidade é a do aparelho, e se a torre estiver longe, a potência do aparelho vai ser maior. Então isso já caiu em várias leis, como eu falei, dei exemplo Curitiba, mas te dou em várias leis, mas as que eu presenciei recentemente. Então, a minha observação é essa. A restrição de 50 metros, na minha opinião, ainda vai causar muitos problemas, a gente não vai conseguir ampliar o sinal como deveria, e sinal de celular, foi bem colocado, ele é fundamental. A gente não, hoje é uma coisa que é muito comum você falar, deu meu tempo, mas é Smart City, é cidade inteligente, é cidade com um controle de iluminação pública, é uma cidade com controle de bueiro por chip, é uma cidade com controle de lixo. Tudo isso é muito simples e barato hoje. Sensor é uma coisa baratíssima hoje. Só que toda essa infraestrutura de cidade inteligente não é com cabo, é com um sinal de celular. Então, assim, a cidade tem que ter conectividade, tem que ter sinal para a gente pensar nessas coisas bacanas para o futuro. E só tem sinal se tiver ou torre, ou poste, ou mini-herb, hoje as infraestruturas de telecom estão cada vez menores. A gente não está mais falando de colocar torres de maneira geral. A gente pode colocar um poste de luz com telefonia celular. Então, a minha observação, vereador, é só essa. Esse ponto para a gente, e ali na emenda ele reforça, ele é muito crítico. Mas, quer usar a palavra? Certo. É o Eric, né? Fabrício da Silva, da QMC Telecom, né? Isso. Só complementando o que o Kleber estava falando, com relação a essa restrição de 50 metros, provavelmente o pessoal já deve ter visto aquela lei que foi mencionada ali, que é a lei que regulamenta a questão eletromagnética, a Lei Federal de 2009. Qual é o nome da lei? 11934. Então ela menciona lá um afastamento de 50 metros de escolas, creches, asilos, enfim. E só que ele não restringe, né? Ele faz tem um outro artigo mais lá embaixo, acho que no artigo 8º, se eu não me engano, onde a Anatel exige que num prazo de 60 dias após instaladas as antenas seja feito um laudo radiométrico medido, onde esse laudo é feito com equipamento, um equipamento que ele recebe, tem a RT, né? Ele recebe aferição, né? Para a gente poder fazer a medição do quão
quantos watts por metro quadrado está sendo emitido de radiação naquele ponto ali, né? Isso é quando tem essa situação no raio de 50 metros, ou seja, eu posso colocar em cima de um hospital. A diferença é que eu vou ter que fazer essa medição e eu vou ter que provar que está dentro do recomendado pela própria Anatel e pela OMS. Essa é a única diferença. Então não há uma restrição pela lei federal. Então, às vezes o município usa essa prerrogativa para criar uma restrição proibitiva, né? Um último comentário é, se você pegar o que a lei federal, na verdade o que a OMS indica, o que é o próprio governo brasileiro, porque a OMS tem uma medida e o governo brasileiro abaixo ainda. Qualquer torre celular que você pega o laudo radiométrico está muito abaixo do que a OMS coloca como nível seguro. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir para que cada empresa faça as suas considerações, se tem algum ponto que acha que tem que corrigir, daí depois nós vamos abrir assim para o questionamento, se concorda, não concorda, onde é que tem que mexer e tal, para ficar geral. Tá? Só para finalizar, no meu tempo ali, e nessas medições também a gente sempre repara, porque as pessoas pensam, não, quanto mais longe, melhor, menos radiação e tal. E bem pelo contrário, quanto mais perto, o local que menos pega sinal é embaixo da torre, porque a antena ela é direcional, ela emite o sinal para o horizonte, efeito guarda-chuva. Então, ali na parte de baixo, por exemplo, se eu colocar em cima de uma escola ou em cima de uma creche, eu vou estar protegendo esse local, porque ele vai estar emitindo para o horizonte, né? E as pessoas às vezes perguntam, e esse prédio onde está instalada a antena não vai receber sinal? Ele vai, de uma outra estação, não daquela. Porque o objetivo daquela é atender de dentro para fora, né? Não emite sinal para baixo. Só isso que eu queria complementar. Certo. Mais alguém? Presente. O senhor é o Eider Nunes? Isso, da Zopone Engenharia Comercial, né? Presidente, só um esclarecimento, depois vai ter mais uma rodada para os expositores aqui, né? Oi, depois vai ter mais uma rodada para os expositores, né? É isso? Isso. Boa noite a todos, como foi dito, meu nome é Eider, eu sou consultor de telecomunicações, sou advogado, sou formado em Direito e Tecnologia em Telecomunicações também. Eu não tinha conversado com os colegas que estão aqui na mesa, mas eu fiz uma anotação sobre essa segunda emenda também. E além de tudo, para não ser repetitivo, além do que já foi dito, tem uma característica nessa emenda que ela fala em entornos. Quando se fala em lei ambiental, nem sempre o entorno é definido. Quando eu coloco uma restrição da divisa do imóvel, uma divisa física, um muro, alambrado, assim seja. Quando eu falo de entorno, eu posso ter um entorno de 50 metros de um ponto ambiental, por exemplo. Isso eu quero dizer o seguinte, posso ter uma faixa de entorno de 50 metros e mais uma restrição de 50 metros. Mas a minha primeira sugestão é a retirada da palavra entorno. Caso não haja, eu concordo, corroboro plenamente com o que foi dito aqui. E caso não seja possível, a palavra entornos torna ainda mais restritiva esse artigo. Eu aconselharia, eu faço a sugestão de alterar para a divisa do imóvel, palavra entorno para a divisa do imóvel. Foi dito aqui, existe uma resolução da Anatel, que é a 303, que ela rege o sistema de telecomunicações. Ela dá parâmetros para o sistema de telecomunicações. Ela determina a quantidade de sinal de RF que cada estação dessa, uma resolução da Anatel, a Anatel é um órgão federal, ela determina a quantidade de sinal de radiofrequência que cada estação de telefonia móvel pode emitir na atmosfera. Uma coisa que é muito importante dizer, com o avanço da tecnologia, cada vez é mais necessária a cobertura. Realmente não há nenhuma justificativa técnica para se afastar 50 metros de escola. Até pego um exemplo, embora é um hospital de São Paulo, mas é uma referência, e eu participei da implantação, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, ele tem, além de estações em torno, ele fica no bairro do Morumbi, isso é de fácil consulta, está no site da Anatel. Ele ainda tem um sistema indoor para atendimento do hospital. O que eu quero dizer com isso? Hoje, questão de segurança, nós temos o Wi-Fi dentro de casa que potencializa esse sinal dentro da nossa casa. Nós temos o Wi-Fi dentro das escolas que potencializa esse mesmo sinal dentro das escolas.
os equipamentos, eles necessitam, não só o celular, a gente fala muito de celular, quando fala nas estações de telecomunicações, mas não é só celular. Tem questão de segurança, de alarme, de televisão, de N produtos, e que cada vez mais são necessários esse tipo de sinal para funcionar. Quiçá dentro de uma escola, que com o passar do tempo a tendência é aumentar a tecnologia dos produtos dentro da escola. Eu acredito que seria regredir, afastar a condição desses alunos terem acesso a essas tecnologias. Então a minha sugestão, a primeira é a alteração da palavra de divisa, e também acredito que é muito restritiva e pode causar grandes prejuízos a essa emenda que foi colocada. Falei da resolução 303. Por momento é só isso, presidente, já que vai ter mais uma rodada. Certo. Obrigado. Mais alguma empresa? Eu gostaria de Rodrigo, tirar uma dúvida referente às antenas de radiofrequência ali que a gente utiliza na internet. Inclusive, escolas, como que a gente vai chegar com um sinal nesses locais? Em alguns locais que a gente ainda não tem com fibra ótica. A gente é obrigado a colocar a antena para receber o sinal das torres. Como que seria feito? Porque ali está generalizando e dizendo qualquer equipamento de emissão e recepção de radiofrequência. Inclusive teve a licitação semana passada das escolas. Então como que a gente vai fazer? Enfim, toda a cidade a gente tem aí mais de 10 mil clientes, não só no Supremo, em geral, que ainda são atendidos com tecnologia rádio. Certo. Concordo com ele, vereador. Muitas internets ainda são feitas por rádio, não por fibra ótica. Do jeito que está a lei, ele impede que uma internet via rádio chegue numa escola. Sim. Ou chegue no hospital. Exatamente isso. Você não pode colocar nenhuma receptora. Ele fala receptora ou transmissora. E outra dúvida é quanto à liberação ali, pegar não é o termo, a licença. Se a empresa vai ter que pegar para cada casa ou só para as torres, no caso, porque só de torre a gente tem mais de 50 na cidade. Só para as torres. Gostou? Seria isso? Mais alguém? Quer se manifestar? Então a gente vai, neste momento, passar então para os inscritos como expositores ou colaboradores. Passamos então a secretária da Audiência Pública, a vereadora Michela, para fazer então a leitura ou o chamado como colaborador. Não tivemos colaboradores, um expositor, nosso companheiro de audiência pública, o Fred. Então, tens o tempo aí para fazer a tua exposição, Fred. Boa noite. Hoje nós temos um sinal meio ruinzinho aqui em matéria de celulares, né? Inclusive também a internet hoje está avançando muito com fibra ótica. E a gente vê muito cabeamento por aí, inclusive vários cabos partindo, alguns passam por cima de braços de iluminação pública. Então a gente vê vários problemas sendo causados por isso. Esses tempos atrás nós vimos vários cabos dentro do próprio vilarejo, do loteamento onde eu moro, partidos, tá? Então eu queria saber se o de rádio não seria melhor do que de fibra hoje. Porque a fibra, você teria que, não sei por quantas casas você consegue atender com uma linha. Que nós vemos muitas linhas aqui. E eu não sei quantas operadoras de fibra ótica temos hoje em Bituba. Então a minha preocupação hoje são realmente essas fibras, tá? E elas partindo constantemente por causa dos ventos que nós temos, tá? E eu não sei se talvez por causa da altura, se algum caminhão que rompe. Eu queria ter uma explicação por esses cabos que estão passando por aí. E é muito cabo. Alguém poderia responder? Posso responder. Rodrigo. Quanto à tecnologia, a fibra ótica ela é a última tecnologia mais avançada que a gente tem. A rádio ela dá um limite de velocidade. Hoje a gente consegue atingir aí, vamos colocar no máximo 10 MB de velocidade. Enquanto na fibra tu não tem limite, tu pode chegar ao que o cliente quiser contratar. 100, 200, enfim, o que ele quiser contratar, ele chega. Quanto à fibra, cada cliente é lançado um cabo individual, como era um de telefone,
é um cabo drop que a gente chama. Quanto aos rompimentos, é porque ainda a gente, por lei, tem que colocar os cabos abaixo da rede elétrica. Então, muitos postes são baixos, então tu tem que colocar a rede de cabos abaixo da rede elétrica. Cada poste pode receber 5 empresas, 5 cabos passando naquele posteamento. Então tu vai colocando um abaixo do outro, o que fica mais embaixo ele realmente fica numa altura não tão alta, que em alguns locais onde é proibido a passagem de caminhões, quando passa acaba rompendo. O Village é um exemplo que não pode ter o trânsito de caminhões, vira e mexe acaba passando um caminhão e acaba dando esse transtorno para as empresas de telecomunicações, tem que ir lá e relançar e tem o prejuízo todo de lançar. Quanto à mudança de rádio para fibra, isso vai ser consequência. Hoje a maioria das empresas já estão migrando a maior parte dos clientes. A gente, como uma das operadoras aqui, a gente tem hoje a metade ainda dos clientes na rádio. Então, se a gente vai ter que lançar muitos clientes na fibra. Mas é algo que vai acontecer aos poucos, porque a tecnologia rádio hoje ela está ficando obsoleta. Obrigado. Tem mais algum expositor? Não temos mais inscrições. Tá. Nós vamos agora então abrir uma rodada de questionamentos, algumas dúvidas que permaneceu ainda. Primeiramente nós vamos passar para os vereadores que não se manifestaram ainda, que não questionaram. Então está aberto. O Roberto gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário? Presidente da casa. Boa noite a todos. Somente registrar aí que a casa faz esse anúncio, publica as audiências públicas e normalmente a gente se depara com a ausência do público. Então, demonstra que não há um grande interesse, né? E aí a gente fica um pouco uma situação adversa aqui, principalmente para vocês visitantes, né? Mas é publicado, é anunciado, a gente procura sempre divulgar o máximo possível. E dizer também aqui que enaltecer o trabalho, na construção dos trabalhos aí do presidente, da Michela, dos secretários, dizer que somente irei acompanhar, não vou questionar, para depois, na próxima sessão, a gente toca no assunto aqui. Obrigado. Michela. Boa noite a todos. Então, eu faço parte dessa comissão e quando eu li o projeto, eu, sendo bem popular, não entendi muita coisa, né? E realmente esse artigo no que vocês se referiram, né, eu acho que até a preocupação dos vereadores, até porque a gente não tem competência técnica para dizer se é seguro ou não, ele vem como uma questão de segurança, né? Foi isso que eu imaginei também, assim, é porque deve ter alguma irradiação, tem algum problema, então a gente não tem, eu pelo menos não me sinto com essa competência de analisar se veio da secretaria, veio da prefeitura, né, esse artigo, e a gente entende que é como uma medida de segurança. Então, hoje, ouvindo dos técnicos, e por isso a gente pediu, né, pela audiência pública, para que a gente pudesse ter segurança e realmente aprovar algo que é importante para a comunidade. Eu também entendo que é muito importante, tanto para as escolas, né, eu sou professora, já fui secretária de educação, e a gente tem uma grande dificuldade de ter esse acesso, né, de internet nas escolas. É um problema, assim, precisa ser resolvido. E aumentar a nossa capacidade, então, nem se fala. Mas também, em contraponto, vem a questão da segurança, né, que eu acredito que até a gente imaginava que poderiam vir mais pessoas também pensando nisso. Quando a gente fala no projeto, tem segurança, vai ter câncer, bem coisas assim, né, do senso comum. Então, a minha sugestão, né, ao meu colega vereador Elísio, que faz parte da comissão, é que esse projeto voltasse para a secretaria, onde tem os técnicos, né, o secretário Anderson, o engenheiro Eduardo, para que, de repente, esse artigo fosse reformulado, estudado. Eu não me sinto com competência nem de fazer uma emenda, mesmo com a fala de vocês, né? Mas essa seria a minha sugestão, de que o projeto voltasse para o CEDURB e que os engenheiros fizessem essa análise e, assim, a gente pudesse estar não sendo um projeto restritivo, mas seguro. Então, era essa a minha colaboração, agradecer e que foi bem esclarecedor e bem importante. Era isso, senhor vereador. Obrigado.
Bom, eu vou falar rapidamente também nesse momento. Ali na leitura do projeto de lei, quando falou em UFM, é a unidade fiscal do município, né, uma referência, e cada uma UFM hoje está R$3 e alguma coisa, 3 e pouquinho. Então, só para ter uma referência, quando fala ali em multa, em penalidades ou em inscrições, né, licenciamento, que se fala aquela referência, então a UFM é a unidade fiscal do município, que uma UFM equivale a R$3 e alguma coisa, 3,3, algo similar. Se falou também nos licenciamentos, em anotação de responsabilidade técnica, RT, né? No projeto, as emendas, essa emenda, como eu falei, ela passou na Comissão de Legislação. Agora, depois de terminada a audiência pública, na hora que ela terminar, vai ser feita a ata, as considerações, e nós vamos voltar a analisar o projeto de lei com todas as sugestões, com o que cabe, né? E evidentemente que, acatando a sugestão da vereadora Michela, em vez da gente devolver para a Comissão de Legislação, devolver para a Prefeitura, isso aí vai acarretar em tempos e prazos, e como o Rodrigo falou, o projeto já está na casa há bastante tempo, e também já tem outras necessidades que a gente não pode demorar muito, então tem que se resolver de uma maneira mais ágil. Então é mais prático, na própria nossa comissão de orçamento, a gente convidar os técnicos da Prefeitura e a própria Comissão de Legislação, e a gente fazer os ajustes para, de uma forma mais rápida, a gente poder colocar o projeto já apto, né, para depois vir para o plenário para votação. Então, com certeza, agora no mês de março, a gente tem condições de esse projeto ser analisado e votado com as devidas correções, com as sugestões, né? Esse é mais ou menos o entendimento pela prática que a gente conhece um pouquinho aí. Bom, está em aberto, né, se os membros do Poder Executivo, Anderson, o Eduardo, né, ou, primeiramente, para o Poder Executivo, se quer fazer alguma pergunta, alguma indagação. Só antes de passar, sempre vem para a gente, né, eu sou engenheiro agrônomo, mas nessa área eu conheço pouco, e também a preocupação da Michela é a preocupação que eu também tinha, e pelos comentários que a gente escuta de uma pessoa a outra, né? Eu tenho uma filha que morava também num prédio relativamente alto, e a convenção, a assembleia lá do condomínio, eles autorizaram a instalação de uma antena lá no ático do prédio, lá no terraço. Mas sempre ficava aquelas preocupações por parte de alguns moradores, né? Então eu gostaria que depois também alguém de vocês aí que tivesse conhecimento mais aprofundado nessa questão. A gente sabe que a Anatel, a própria OMS, eles regulam isso aí, mas essas questões das radiações, que o colega falou, que existe o aparelho ali que mede, né? Então, a partir de que radiação, ou quais os perigos que isso poderia ocasionar para a saúde pública, né? Essa é uma das preocupações. Essa é uma. E a outra preocupação, que eu gostaria também, se alguém pudesse responder, é a questão da altura dessas antenas. Lógico que se ela coloca em cima de um morro ou em cima de um prédio, ela já pode ser talvez uma antena menor. Se coloca num nível, talvez tenha que ser uma antena maior, mas aqui nós estamos muito próximo à costa oceânica, ao nosso Oceano Atlântico. Temos o problema aí da salinidade, da maresia, e às vezes alguns materiais são corrosivos, e mesmo com os devidos cuidados, as devidas proteções, às vezes fica muito perigoso, porque com o passar de algum tempo, esse material com a corrosão, ele fica perigoso. E nós sofremos bastante aqui no município de Imbituba a ação de ventos predominantes, que aqui é o vento nordeste e o vento sul, que eles perturbam um pouco quem não está acostumado. A minha esposa é daqui, mas eu vim de fora, fui adotado por Imbituba, e os primeiros meses que eu aqui me estabeleci, realmente perturbava até a saúde da gente. Então, é uma preocupação que temos que ter, além da radiação, se é prejudicial ou não, daí eu gostaria de saber, e a questão da própria altura, perigo dos ventos, da corrosão, que daí, quando se fala em alguns metros e algum entorno, lógico que não pode ser exagerado, mas eu acredito que alguma coisa tenha que ter em virtude da própria segurança física, né?
Então, eu gostaria, se alguém pudesse me responder esses dois questionamentos. Posso? Pode ser agora. Posso. Vamos lá. Primeira questão da saúde, né? Então, isso realmente, se pegar as leis mais restritivas, eles eram do ano 2000, 2002, porque pouco se conhecia, era uma coisa relativamente nova, o celular surgiu ali em 98, 99, então realmente existia uma precaução ali, então criaram-se leis muito restritivas. Isso, depois que se entendeu o sistema tecnicamente, as frequências usadas, as potências, isso caiu no mundo inteiro. Aqui no Brasil, algumas cidades ainda têm essa restrição, mas aqueles mitos urbanos. E eu vivo isso dentro da minha casa, porque a minha esposa, por exemplo, não usa micro-ondas. E eu já falei que não faz mal, que não tem problema, mas não tem. É uma coisa que está na cabeça dela e não adianta, não vão mudar. Então, essas coisas acontecem. A gente sabe que é assim, nossa população é assim. Celular é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo prático, e eu acho que ele é bem definitivo. Primeiro, foi muito bem colocado. Hoje, a tendência na educação é colocar Wi-Fi dentro das escolas. Né? Isso é uma coisa praticamente já estabelecida no país inteiro. E a potência do Wi-Fi de 5 watts, que é um equipamento do Wi-Fi, seguramente é mais alta a radiação eletromagnética do Wi-Fi do que a antena do celular que está chegando na escola. Seguramente. Então, assim, e quando as pessoas que defendem que celular faz mal, e eu fui em algumas audiências públicas, que o professor vai lá e defende que faz mal. Ele defende que o Wi-Fi faz mal. E, inclusive, o professor lá, eu cheguei assim, mas e o estádio da Copa do Mundo, o aeroporto? Como é que você vai fazer? O aeroporto tem Wi-Fi. Ele falou, não, eu sou a favor que tenha um cabo por assento, um cabo por cadeira. Quer dizer, uma coisa totalmente fora da realidade. Então, assim, não se sustenta. O Wi-Fi tem no aeroporto, tem nos estádios da Copa, tem que ter nas escolas, sim. E essa potência do Wi-Fi, não que ela seja maior que a potência da antena, mas como ela está confinada dentro da escola, em 5 watts, ela é maior. Se medir ali, a potência do Wi-Fi vai ser muito maior que a da antena. Isso é seguro. E com relação à antena, tem um dado que para mim, ele é assim, definitivo. A gente está usando agora na TIM a frequência 700 MHz, uma frequência que era usada para TV analógica. É a mesma frequência, a mesma radiação eletromagnética, 700 MHz. 700. Inclusive, vocês viram uma campanha, vai cair o sinal, compra o conversor, se você não comprar um conversor, você vai perder o sinal. Né? Todas as cidades do país passaram por esse período de desligamento da TV analógica. Por quê? Porque as operadoras celulares iam usar essa frequência. É uma frequência 700 MHz. Veja bem, essa frequência foi usada anos por TV analógica, com uma potência extremamente mais alta do que a do celular, mas extremamente mesmo, assim, é muito mais alta, e nunca ninguém reclamou. Nunca ninguém reclamou da TV. É a mesma frequência, 700 MHz, radiação eletromagnética não ionizante. Hoje a gente pega essa mesma frequência que a gente está usando, e a gente não pode usar numa torre com uma potência bem menor. Você entendeu como não faz sentido do ponto de vista técnico? Nunca ninguém reclamou da TV analógica, todo mundo assistia, estava lá a TV de tubo funcionando. Anos e anos, com uma frequência 700 MHz, radiação eletromagnética não ionizante, potência alta. Hoje eu pego a mesma frequência e coloco numa torre de celular com uma potência super baixa, e já expliquei porque é baixa, porque eu tenho que ter o retorno do aparelho, e tem restrição. Você entendeu? Não faz sentido técnico. Mas, como eu falei, daí entra na questão dos mitos urbanos, não quero, enfim. E com relação à altura, vereador, foi muito bem colocado que hoje eu não preciso só de sinal, eu preciso de capacidade, preciso ter hoje a gente tem um decréscimo, está reduzindo o número de pessoas usando voz nas operadoras celular. Eu estou lá desde 99, então só crescia, agora começou a cair, e cair bastante. Por quê? Porque o que está explodindo é dados. As pessoas estão usando muito mais o WhatsApp, vendo vídeo no YouTube, enfim. Fala-se menos e usa-se muito mais dados. Então não basta ter sinal, tem que ter capacidade. Senão, por exemplo, eu tenho sinal aqui, tenho sinal cheio, mas não consigo rodar um vídeo. Tenho sinal cheio, mas não consigo mandar uma foto no WhatsApp. Para isso eu preciso de mais torres, não mais para ter sinal, é para ter capacidade, para ter canais que deem condição daquele cliente trafegar o que ele quer.
E nesse conceito, vereador, a gente não está mais usando torres altas. Antes, no começo, coloca uma torre de 60 metros, vou cobrir o máximo que eu puder. Agora não, as torres que inclusive a gente iria propor para o município, são torres, no caso da TIM, tá? A QMC tem um outro, é de 12 e 18 metros. São postes metálicos. É um outro conceito de ampliar o sinal no município. A QMC ainda trabalha com torres, tem questão de cobrir estrada, tem questão de cobrir rural, tem vários aspectos que a torre ainda se aplica. Mas eu estou dizendo que já existe, e é uma tendência, a gente trabalhar sempre com equipamentos mais baixos. Tá? E quanto à corrosão, os materiais são resistentes à maresia, à salinidade, e também eu gostaria de saber o raio de abrangência dessas torres. Eu até ia mostrar, não sei se conseguem acessar o YouTube do micro que estão ali. Existe um equipamento, esse equipamento que eu estou citando, chama-se Biosite, é um poste de luz onde o equipamento vai dentro dele. Para a Olimpíada do Rio, a gente colocou 100 Biosites na orla, na calçada. Você vai para o Rio de Janeiro, você vai andar na Barra da Tijuca, você vai turista, você não vai dizer que aquilo ali é uma torre de celular. Então, assim, o pessoal pegando a questão da corrosão, está lá desde 2014. Então, assim, claro, é acompanhado, é monitorado para ver se isso não teria nenhum problema. Mas tem tudo previsto já para esse ambiente de maresia também. Eu vou ver se eu consigo achar ali o vídeo enquanto o meu companheiro fala aqui. Tá? Então, complementando essa questão da segurança de corrosão, todos os equipamentos instalados, a gente tem muitas torres instaladas aí na orla, aqui no litoral, né? E tem todo esse cuidado, né? Até porque a empresa quer que isso perdure o maior tempo possível, com total segurança. Então, todos os equipamentos metálicos, eles sofrem uma proteção que é de galvanização a fogo, né? Galvanização a fogo. E é feito manutenções preventivas, normalmente são mensais, onde são trocados tudo que tiver com problema, para poder, eventualmente, é muito difícil ter uma manutenção corretiva, onde algum imprevisto assim, porque como essas preventivas elas são feitas com frequência, se evita bastante que aconteça problemas, né? E pode... eu posso só falar? Quanto ao raio de abrangência de cada torre, de cada empresa, mais ou menos, pela visão de vocês? O que acontece? Até como considerações finais, eu fiz um levantamento rápido para vir antes de vir para cá, e tive a informação, em Imbituba tem mais ou menos 41 mil habitantes, né? É isso? Tem uns 46, mais ou menos, 46 hoje. mil. Eu tenho os dados aqui de 2017. Existem 12 estações de telefonia móvel no município de Imbituba, segundo o site do governo Teleorg. Laguna, com 51 mil habitantes, mais ou menos, 51 a 53 mil habitantes, existem 35 estações licenciadas. Garopaba, com 18 mil habitantes, tem 13 estações licenciadas. Então isso demonstra, hoje em Imbituba tem uma sombra muito grande, uma carência muito grande de sinal. Eu tive esse exemplo, completando o que o Kleber falou, eu tentei mandar algumas fotos para a empresa que eu trabalho e não consegui, no centro da cidade. O sinal cheio, o telefone ficava, eu tive que entrar no hotel para usar o Wi-Fi, que não foi. Isso demonstra muito claro que existe sim uma sombra, uma necessidade de implantação dessas estações aqui no município. A lei, em linhas gerais, ela é uma lei moderna, isso eu trabalho muito com legislação, e aí nós fizemos, inclusive nós três fizemos a mesma observação da mesma emenda. Em linhas gerais, ela é uma lei moderna, ela atende às necessidades aí das empresas. Quanto ao sinal de RF, presidente, você tinha perguntado qual é a capacidade de atendimento dessas estações, não tem como definir, depende da geografia. O que acontece? Existem duas maneiras de modular a frequência, AM e FM. Vou falar rapidamente só para entender, assim, de uma maneira bem rápida. O sinal de AM, ele meio que se desenha pelo solo, coloca uma torre e sai se propagando pelo solo. O sinal das estações de telefonia móvel é um sinal de visada. Então eu coloco uma estação dessa no topo de uma antena ou no topo de um prédio, a incidência do sinal é maior para fora do que para baixo. Então, se eu tiver uma torre de 60 metros, vou ter uma incidência de sinal para fora.
No entanto, esse sinal vai estar mais distante da população. Quanto menor a torre, mais próximo eu vou estar da população. Só que tem um detalhe também. Há interferência para esse sinal de RF. Como ele é um sinal de visada, se construir, acontece muito em São Paulo. O mercado imobiliário cresce muito, eu conheço bem o mercado de São Paulo. Coloca uma estação de celular em um prédio. Amanhã ou depois constrói um prédio do lado, esse sinal não ultrapassa. Ele serve de bloqueio. O sinal de RF que essas torres propagam nada é mais que o sinal de luz. Existe até um óculos que, se colocar aqui, você vai ver os feixes de luz do sinal de RF atravessando. Exemplo disso, o Wi-Fi. Muitas pessoas moram em sobrado, colocam o Wi-Fi na parte de cima do sobrado, não funciona na parte de baixo. Como se a pessoa tivesse acendido uma luz no quarto lá em cima, enxerga um pouquinho da luz lá na sala, dependendo da casa, ou não enxerga nada. A mesma coisa o sinal de RF. É um sinal divisado. Então, no topo do prédio, por exemplo, onde a filha do presidente mora, com certeza a incidência de sinal no vizinho é bem maior do que nela, dada essa situação. E não tem como definir o alcance dessas estações, porque depende se tem morro do lado, tem prédio do lado, depende, o mar faz refletir o sinal de volta, ele reduz a capacidade do sinal. O Kleber já falou aqui, o Eric já falou, as estruturas são todas galvanizadas a fogo e com pintura marítima. Aquela pintura laranja e branca que costuma ver nas estações de telefonia móvel, elas são pinturas marítimas. Então, quanto isso, pode ficar despreocupado, as estações estão preparadas para atender essa demanda. Eu não tenho, é isso que eu tenho para falar, eu agradeço. Só queria complementar também com relação à segurança, porque a gente segue normas internacionais com relação a ventos, né, que o senhor falou sobre vento. Porque, em tese, essas torres, quando acontece, por exemplo, um furacão, né, como acontece fora, aqui não acontece isso, mas lá fora acontece, a última coisa que pode cair, que deve cair, é a torre, porque as pessoas precisam se comunicar. Uma torre funcionando, ela pode salvar vidas, às vezes em escombros e tal. Então, são calculados para aguentar ventos de superior a 190 km por hora, que só são encontrados em furacões nível 4, né, que são muito fortes lá fora e aqui não tem. Então, as fundações são bem robustas e é muito, muito difícil acontecer algum tipo de problema desse, né? E mesmo assim, todas as empresas têm seguros, né, dessas torres. Qualquer tipo de problema que aconteça, elas estão seguradas. Mas a ideia é que é feito para não acontecer, né? Deu? Aí. O topo ali, aquilo ali é a antena de celular. Você veja bem, completamente diferente do que a gente é acostumado, né, com as antenas mais destacadas das torres. Todo equipamento, né, a gente falou de barulho, todo equipamento está dentro do poste. Antes, quando entrei na TIM em 99, era um container, hoje está tudo aí dentro. Esses postes têm 18 ou 12 metros, a gente colocou 100 na orla do rio. Ele é rápido de montar. E tá aí. Inclusive esse caso aí está sem a luminária ainda, mas isso era só para ilustrar a montagem, né? Principalmente está ali o poste. Baixíssimo impacto visual, a gente não tem mais uma torre, né? E aí tem Rio de Janeiro, vários, né? Com a luminária, daí com luminárias diferentes. Tem Brasília na Escola dos Ministérios, tem Curitiba na frente da Arena da Baixada, Manaus, Natal, ou seja, tem aí várias cidades litorâneas, né, na secção da Maresia, Maceió, São Luís, todos, a pessoa vai passar ali e nem vai ver que é uma torre de celular. E aí, secretário, eu quero parabenizar pela lei, porque a lei, no artigo 3, ele fala que dispensa de licenciamento da prefeitura, está lá, se não me engano, o texto ali, acho que é pós-sustentável, que eles chamam. É um texto assim, que eu entendo que isso aqui estaria dentro, né? Essa é a minha leitura, a gente interpretou dessa forma. Talvez, se você quiser, por exemplo, a lei de Porto Alegre
Curitiba já deixa claro, biosite, coloca biosite, mas não, biosite eu não vou licenciar. Eu entendo que no artigo 3 da lei de vocês, quando você fala que não quer licenciar mini-herb, pós-sustentáveis, eu imagino que era isso aqui que o senhor estava se referindo. Então, eu entendo, vereador, que a lei que foi construída já está excelente. É uma lei que, assim, ela é muito, muito melhor do que a lei antiga. O único asterisco que eu faço, a única observação, foi a questão dos 50 metros, para a gente não, né, porque é tão difícil mudar uma lei, alterar a lei para mantê-la ainda restritiva, seria um pecado. Então, acho que esse é o único ponto que eu deixaria de atenção. Bom, pessoal, nós vamos partir agora, então, já para o encerramento, né? Então, a gente vai passar a palavra, uma última rodada aí. Se houve ainda alguma dúvida, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, ou as pessoas já fazem daí as considerações finais. Só vou passar primeiro aqui para o presidente Roberto, que ele pediu. Sobre a questão do vento. Imbituba é conhecido aí como a capital nacional do vento. Venta forte. Na década de 90, dentro na zona portuária, para armazenar as mercadorias a granel, veio um empresário carioca e trouxe uma ideia de fazer um balão em lona, um armazém em lona, gigantesco. Mas fez as sapatas gigantescas com os cabos. E aí ficou aquela dúvida, é uma inovação, será que vai aguentar em Imbituba? E ele garantiu, deu certificado e garantiu. Não deu 3 dias, foi parar na praia. A lona, os cabos, só não levou as sapatas. Então é sério. Eu estava vendo ali a montagem aqui na Barra da Tijuca. Nós temos esse tipo de torre ali no estádio, no futebol. Eu coloquei alguns refletores. Exatamente, a montagem mais ou menos assim. Mas eu olho da minha janela, Elísio, por incrível que pareça, ele trabalha mais ou menos, na tua visão, uns 50 centímetros para cada lado. Dependendo, tu vê ele assim, dá a impressão que vai cair. Assusta, chega a assustar. Mas é só para prevenção e registrar aí. Tá bom? Rodrigo? Só queria tirar uma dúvida referente ao valor. O que acontece? Torres de telefonia, né, como ele falou, tem 13, 12 pela cidade inteira. Hoje só a nossa empresa tem em torno de 50 torres espalhadas pela cidade. Tecnologia rádio de internet ela é um pouco diferente. A gente tem um ângulo de 90 graus divisada da torre. Então são colocados alguns equipamentos em cada torre, geralmente um para cada lado, ou às vezes mais, dependendo da quantidade de clientes que tem em cada região. E ela tem uma visada de um ângulo de 90 graus. Então, como eles mesmos colocaram, para baixo da torre geralmente não pega sinal, vai pegar sinal de outra. E para melhorar o sinal de internet de toda a cidade, foi colocando isso em cima de casas mais altas, em cima de prédios, torres de 3 a 6 metros, galvanizadas, com esteio, todos feitos por empresas especializadas nisso, mas espalhados por toda a cidade para aumentar a qualidade do sinal. Quanto mais próximo da torre, melhor vai ser a qualidade do sinal de internet. Hoje a gente instala aí, tem equipamentos que até 5 km, mas geralmente tem 3 tipos de antena, que a gente chama AirGrid, Nano e PowerBeam, 3 exemplos bem rápido. Então uma é para mais próximo, até 1 km, uma de 1 a 3 e outras acima de 3 km. Como que eu vou mensurar esse valor do licenciamento? Uma empresa tem 2, 3, outra tem 50. É o mesmo valor? Como que foi feito esse estudo? Na realidade, o valor é por suporte, né? Por antena. Na verdade, o que tem que se procurar é sempre compartilhar essas antenas de suporte. Por isso que diz ali a obrigatoriedade de compartilhar. Não é a intenção que daqui a pouco cada empresa tenha a sua infraestrutura única e não compartilhe essas antenas. Então é uma análise de um processo como uma construção. Nós temos o valor da taxa para análise de um processo de construção. A mesma coisa vai ter uma análise para o processo da instalação dessa antena. Então é por antena. Ô Eduardo, aí onde eu te pergunto que tem as interferências de radiofrequência. Então eu vou dar um exemplo pela nossa empresa. A gente usava a antena da Rádio 89 no Morro da Antena. E sofria interferência tanto eles quanto a gente por causa da antena. A gente teve que colocar uma outra antena do lado para que não sofresse mais
essa interrupção, ou seja, essa oscilação de sinal. Então, como que eu vou dividir uma estrutura com uma outra empresa? Vou estar gerando mais interferência no sinal. Por isso que a gente buscou que a legislação ela não ficasse tão rígida. Ela é flexível, desde que tu justifique isso. Então, durante a lei, tu pode ver que tem muitos artigos que falam, em caso de impossibilidade, um responsável técnico vai elaborar o laudo, mostrar para o município que há essa interferência por um acaso, ele com a anotação de responsabilidade técnica, a gente vai avaliar essa situação. Então, por isso, tem vários pontos da lei que foi feito isso. O único ponto que realmente ficou ainda uma restrição, que podemos rever, a minha opinião pessoal é uma, mas a gente, quando tu sai de uma lei que ela diz que no entorno não pode ter, e tu ainda aumenta um pouco, tem muito do senso comum. A gente, infelizmente, o técnico está ainda na avaliação do senso comum. Eu, a minha opinião, também não teria essa restrição, assim como não teria também no bem tombado, porque, como tu acabou de mostrar, é igual um poste de iluminação pública. Se tu vai fazer um projeto de um bem tombado para iluminar ele com um poste, qual é a diferença de ter um poste que tem uma antena em cima, né? Então, teríamos que rever também, de repente, o tipo de infraestrutura também liberar no bem tombado. Porque nós temos, geralmente, vamos pegar um exemplo nosso, nós temos um bem tombado que é a usina, que vai ser um museu. No museu também nós vamos ter que ter funcionando essas telecomunicações. Então, tem que pensar essas restrições. Até mesmo porque, como o amigo falou, da questão do entorno que eles aumentaram ali, a área do entorno ela é definida no momento do tombamento. Quando tu vai tomar um bem público, tu cria uma área de entorno que ela é feita em cima de um estudo de visibilidade e ambiência. Tu não pode tirar a visibilidade do bem tombado e também não pode que o ambiente dele seja alterado. Infelizmente, isso tem que ter um estudo. Ou melhor, felizmente tem que ter um estudo. Mas, infelizmente, isso não está sendo adotado. Nós estamos pegando áreas de entornos muito grandes que não está tendo estudo. Porque se tu tiver um estudo que falar sobre visibilidade, não há uma necessidade de pegar 300 metros de entorno, né? E isso pode trazer uma preocupação futura. Se começar a pegar uma área de entorno em cada bem tombado, daqui a pouco não vai conseguir, dentro de uma região, colocar uma antena, né? Então, é uma coisa que tem que ser bem discutido também, essas emendas, nesse sentido, a hora que botou a área de entorno ali. Vamos pegar, hoje, a re-ratificação do tombamento da usina, ela botou, se eu não me engano, 200 metros de distância da usina. Então, pegaria basicamente a região do centro todo ali, que não poderia ter uma antena. Eduardo, só complementando o que... assim, daí já, se ficou alguma dúvida, já faz as considerações finais por parte da tua empresa, porque nós já vamos partir para o encerramento. Pode ser, tá? pode ser. É só complementando o que o Eduardo falou com relação também à restrição, eu acabei não falando sobre a restrição de bem tombado, porque atualmente eu estou fazendo um projeto em Florianópolis, que é não sei se vocês conhecem Ribeirão da Ilha, né? Toda aquela região ali é tombada. Então a gente está com um projeto para implantar na igreja do Ribeirão uma estação ali dentro, só que é totalmente camuflada, e a gente está tendo que apresentar um projeto tanto para o IPUF de Florianópolis quanto para o IFAM. Então a gente vai apresentar um projeto, eles vão analisar e vão verificar se não tem impacto, como ele falou ali, com relação ao visual, a não descaracterizar esse bem tombado, né? Eu acho que poderia flexibilizar nesse sentido, né? Não simplesmente restringir, mas abrir uma prerrogativa para você apresentar um projeto, né, que seja viável, que não perca a qualidade daquele bem tombado, mas que também a gente consiga implantar, porque a lei federal ela fala que você não pode inviabilizar, né? Mas também você tem que preservar o bem tombado, só que eu digo ter essa flexibilização na lei, né? Não simplesmente proibir e ponto final, né? Certo. Isso que eu queria... Como ele colocou, na Via Rádio, a gente pode iniciar uma estrutura, uma torre, né, aí com no máximo 2, 3 equipamentos. Isso a gente vai informar na hora de construir ali, né, e na hora de ter a licença. Mas com o tempo, com o crescimento, com as contratações, a gente vai ter que acrescentar novos equipamentos nessa torre. Aí essa parte eu acredito que tenha que ficar mais clara, a gente tem que comunicar, porque pelo que foi dito, o valor da licença vai ser por antenas, né? Não vai definir assim, quando a gente iniciar aquela torre, ela não vai permanecer sempre com a mesma quantidade de antenas. Isso vai decorrer muito com o crescimento dos clientes na região.
licença do meio de suporte, no caso. Se tu começar a compartilhar ela, botar outros equipamentos, só tem que comunicar. Não precisa fazer uma nova licença. E essa licença, ela vai ter um prazo, uma validade, a cada tanto tempo eu vou ter que pedir uma licença nova, ela vai durar tempo indeterminado? Ela é uma licença de construção, é igual uma licença de construção. Quando a gente faz a licença de construção da nossa casa, a gente só faz uma. Certo. Entendeu? Aí tu tem depois o alvará de funcionamento, que aí não é essa licença específica aqui, aí tu tem que ter o alvará anual do teu licenciamento da tua atividade, né? Mas no caso, essa licença, ela se compara a uma licença de construção. É na hora que tu vai implantar a antena, o meio de suporte, tu vai fazer aqui uma licença que ela é urbanística e ambiental, ela tem as duas funções. Pode utilizar a palavra e já sanar as dúvidas e já fazer as considerações finais, tá? Com tudo isso surgiu uma dúvida. É uma tendência hoje muito grande, as empresas concessionárias, a TIM, a Vivo, a Nextel, elas estão implantando muito pouco, poucas estações. A maioria dessas implantações estão sendo feitas hoje por empresas de sharing. A QMC, a American Tower, eu sou consultor da QMC, da American Tower também, igual o Eric que está aqui. O que é a empresa de sharing? É uma empresa que faz toda a infraestrutura, ela faz a torre, mura, o site, que chama de site, a estação de telefonia móvel, ela faz toda essa infraestrutura e cede essa infraestrutura para a empresa de telecomunicações, o que é muito bom para o município. Ao invés do município ter 4, 5, 10, 20 estações de telefonia móvel, reduziria, porque eu tenho a TIM, a Claro, a Vivo e outras operadoras num único ponto, numa única torre. Quando fala aplicação da multa, é por ponto, não é isso mesmo? E só complementando, e a licença, pelo que eu entendi, vai ter um alvará de construção dessa estrutura e conforme for entrando as estações, vai ter a licença de funcionamento, né? Na verdade, a licença de funcionamento ela é anual e aí, dependendo de cada empresa que estiver compartilhando lá, ela vai ter a sua licença de funcionamento. A questão da torre, no caso, a empresa de vocês ela vai fazer o pedido, né, vai pagar aquela única licença e depois ela só tem que informar quando ele está alterando, tendo outro compartilhamento. Na verdade, a lei busca realmente isso que a empresa de vocês fazem, que é o quê? Quanto mais compartilhamento, melhor, porque a gente vai evitar de ter um excesso de torres pela cidade. Mais alguém? Ficou alguma dúvida por parte do público também? Poderia, Rodrigo? Só a última dúvida, Eduardo. O que fica considerado como torre? Eu não entendi direito ali que fala uma hora de 5 metros e 3 metros das divisas. Essa é a distância do centro da torre do terreno ou qual que é? Eu não entendi direito. É que tu tem ali alguns meios de meio de suporte, né? Tu tem a torre, tu tem a QM poste, né? Tem, como ele falou, aquela ali que é a biosustentável. Ali a distância que tu tem que ter é da base, do final da base da torre. Entendeu? Aquela distância que tu tem que ter das divisas do terreno. Aquela medida que diz ali. Aí diz 5 seria na parte frontal e na lateral, por vizinho, 3. Tá, que basicamente é as mesmas distâncias que tem de edificações em grande parte dos zoneamentos do município. Eles pedem, geralmente pedem-se 5 de frente e 3 de lateral. Tá, e independente da altura da torre, no caso? Sim, independente da torre, porque o que visa ali é a questão de, por mais que tenha uma manutenção, uma pequena coisa, um parafuso, alguma coisa, se vir a cair, vai estar dentro daquela área ali de suporte e não interferir. E também a questão de distância, manter uma distância da torre para a divisa como se fosse uma construção comum. Se a gente pede para uma casa ter uma distância dessa de 3 metros, por que não teria essa distância da torre? Tá, e não tem especificação de altura? Não, sem especificação de altura. Não tem limitação ali dizendo de altura. E a altura, como as empresas já falaram, depende muito da tecnologia, né? Vai precisar de altura maior ou menor, depende da tecnologia. Pode ser limitado também pelo comando, depende se tiver proteção aérea, alguma coisa assim. Eu tenho uma dúvida sobre as multas. Ali sobre as multas, ali ele tem alguns critérios, algumas regras que tem que seguir, como sinalização noturna, a placa ali com o nome da licença. A gente já sofreu tanto em Imbituba quanto em Laguna, com temporal, que às vezes essa sinalização ela desaparece simplesmente do local, com vandalismo também, com roubo. Então, assim, como que vai ser feita essa fiscalização? Simplesmente vão chegar lá
está sem nenhum desses itens e já vai ser aplicado a multa, ou a empresa ela é notificada e tem um prazo para fazer esse reparo. Porque, como eles falaram, a gente faz ali uma manutenção preventiva, uma vez no mês ou a cada 15 dias, mas isso depende muito da empresa, da quantidade de pontos, de torres que a gente tem. Então, o ideal, eu acredito, né, nessa posição, seria o ideal notificar a empresa, a gente ter um tempo para essa correção antes de ser aplicada a multa, porque nem sempre é por descumprimento das normas. Na realidade, a imposição de multa, ela tem que ser a última consequência, né? Tirando a ter que desinstalar, demolir a torre, né? Ela é a última consequência. Quando o município aplica uma notificação, uma multa, ele não quer impor aquela penalidade financeira a uma empresa ou ao munícipe. Primeiro, o passo tem que sempre ser o quê? Notifica para que aquilo seja corrigido. Tendo um caso de a própria empresa não apresentar recurso e desconsiderar aquela notificação, aí tu vai impor o auto de infração, que é o que gera a multa. Por isso que às vezes a lei fica uma coisa muito grande, né, que eu acho que a vereadora que secretariou cansou um pouco na leitura, é porque a gente buscou detalhar até essa questão da penalidade ali, de o prazo que tu vai ter, quem vai defender. É uma coisa que assim, a gente vê isso, sente com falta, por exemplo, na nossa lei de Código de Obras de Construção, porque ela é muito antiga, ela não tem esse detalhamento e às vezes a gente até dificulta o procedimento interno. Então ali ela detalha bem. Primeiro tem que notificar, cara, garantir que a pessoa apresente sua defesa, até porque quando tu não dá direito à defesa, isso pode ser passivelmente contestado judicialmente. Certo. Então, assim, ó, foi falado aqui que existem alguns bairros, algumas regiões com certo sombreamento, né, algum déficit, né, de sinal, isso é uma verdade. Aqui a Câmara de Vereadores, nos últimos anos, sofreu já uma demanda reprimida aqui por parte dos munícipes, e aí a gente inclui muitos estudantes que queriam fazer os trabalhos aí, né, ter internet, ter os sinais, e não tinham, é uma dificuldade. Então nós tínhamos problema no bairro Morro do Mirim, que fica aqui atrás do morro, tínhamos na Vila Esperança, indo aqui para a Barra, aqui para o norte, tínhamos no Sambaqui, lá nas margens da BR-101, tínhamos aqui próximo do hospital, né? Não sei se em virtude dos equipamentos ou que fica muito embaixo do morro, onde a maioria das antenas estavam, também é uma região que tinha muitos problemas, e outros locais. Então essa questão do sombreamento é um déficit que o município tem, mesmo o nosso município tendo apenas 185 km², mas ele tem esse déficit e evidentemente que é interesse do poder público, tanto do poder executivo quanto do legislativo, quanto da comunidade em geral, de ter esses problemas sanados. Então a ideia de instalação compartilhada, de ter essa estrutura que o colega que falou, de ter essas bases onde várias empresas colocam para poder suprir a demanda dos clientes, né, em várias regiões, isso aí é interessante para termos uma cobertura mais efetiva aqui no nosso município, né? Então nós vamos caminhar para isso, né? Só rapidamente. Eu só queria aproveitar a oportunidade que o senhor tocou no assunto do Morro do Mirim. Eu acredito que tanto a Sul quanto a todos os outros provedores que tem aqui na cidade, eu acredito que seria um lugar que precisaria de atenção. Porque é fato, em Bituba pensou em chegar um temporal, chuva, a gente sofre com queda de energias. E o Morro do Mirim desculpa falar, mas é o pior lugar que a gente tem para ter a torre, mas é o melhor lugar que se tem para ter uma cobertura da cidade. De lá a gente atende muitos bairros mesmo, só porque é um lugar que quando chove, nenhum carro sobe. Então falta energia lá, muitos bairros ficam sem sinal de internet, até que se dê um sol, que seque a estrada e a gente consiga subir com um gerador até normalizar a energia do local. Então é uma coisa assim, que acontece constante, várias vezes no mês. Então seria uma sugestão, né, para a gente deixar relatado aqui que várias operadoras, vários provedores passam por esse problema aqui constantemente, sempre quando acontece chuva, temporal. Obrigado. Bom, gente, então a gente agradece a presença de todos vocês que enriqueceram bastante aí a audiência pública, né? Não havendo mais nada a tratar neste momento, nós solicitamos então à secretária a lavratura do relatório sintético desta audiência pública e a sua publicação no mural de atos da Câmara Municipal
e ainda disponibilizando no portal eletrônico do Poder Legislativo Municipal. Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada a presente audiência pública. Um bom retorno aos seus lares. Obrigado.